Vamos lá, mais alguma perguntinha aqui? Eu vou falar dessa questão do curto e etc, tá? Aí, galera, vamos dimensionar o TC. Eu falei para vocês que no dimensionamento do TC, o que indiretamente vai indicar saturação do núcleo, ou seja, fluxo excessivo, é tensão. Só que, para a gente saber tensão, nós temos que saber corrente de curto-circuito máxima naquele sistema. A gente tem que saber qual que é a impedância que está conectada no TC. Por quê? O TC ele pega o sinal de corrente do primário e joga para o secundário num valor de corrente menor. Só que sai do TC e aí tem um cabo que vai para o relé, ok? Para o sensor de corrente do relé e volta para o TC. Então, nesse circuito, ou seja, aqui ó, tem o primário do TC, que é onde ele recebe a corrente elevada, ele faz essa transformação de corrente para o secundário, e aí sai a corrente de magnitude menor, respeitando-se a relação de transformação, que é o RTC, uma corrente menor, e aí percorre um circuito. Qual que é o circuito? É o próprio enrolamento do TC, que tem uma impedância, o ZTC, o próprio TC ele tem a impedância dele, né? A impedância do cabo que sai do TC e vai até o relé de proteção, e a impedância do sensor do relé de proteção. Ela é muito pequena, mas ela é uma impedância, ok? Galera, acho que hoje nós batemos o nosso recorde de pessoas na live, viu? Agradecer aí a presença de todos e nós vamos arrebentando, ó. Hashtag clica no gostei, fechou? Então vamos lá. Primeiro ponto, nós temos que determinar as impedâncias do circuito que está conectado no TC. Segundo ponto, a gente tem que determinar a corrente que vai circular sobre essas impedâncias para depois a gente determinar a tensão que vai aparecer no secundário do TC. Então vamos pegar o nosso exemplo aqui, ó. Eu tenho um curto de 1512,93, aqui, ó. Esse é o curto-circuito, ó, 1512,93. Vou colocar 1513, não vai fazer muita diferença não. Vamos dizer que a menor corrente de partida do meu circuito, ela é de 10 amperes. Ok, coloquei aqui, ó, 10 amperes. Pelo critério de sensibilidade, o que é o critério de sensibilidade? Pô, o que é o critério de sensibilidade? O critério de sensibilidade fala aqui. O meu TC, o que é o TC? Ele é um valor para 5. Então, o meu TC, ele é uma corrente primária e uma corrente secundária. E isso determina a relação do meu TC, que é o RTC. E TC, vou colocar aqui, ó, primário, ITC, TC, secundário. Esse aqui é o nosso RTC. RTC é o quê? ITC primário dividido por ITC secundário. Isso é a relação de transformação do meu TC. Então, ele vai pegar uma corrente maior e transformar numa corrente menor. Imagina que, agora, essa corrente primária do TC seria essa daqui, ó, 150, por exemplo. Esse TC aqui é 150 para 5. Então, aqui, esse TC, o que ele seria? Ele teria o ITC primário dele igual a 150, Ctrl Z. Esse TC do nosso exemplo aqui da planilha, ó. E o ITC secundário dele é 5 amperes. Então, o primeiro ponto que eu tenho para te falar. A corrente secundária nominal do secundário do TC ou vai ser 5 amperes ou vai ser 1 ampere. Ela só pode ser esses dois valores, o ITC secundário. Então, pronto, já matamos isso daqui. E a corrente primária do TC, a gente quem determina também, só que a gente é livre para escolher este valor. Porém, claro que eu não tenho uma faixa de 150, 151, 150, não. Existem faixas de valores determinados pelos fabricantes, né? Eles fabricam valores dentro de uma faixa, ok? Esse é um ponto importante para a gente atentar aqui. Beleza. Isso daqui, normalmente, quando a gente está tratando de subestação, o secundário para subestações de concessionária, proteções de fase, o secundário sempre vai ser 5 amperes. Então, 1 ampere normalmente a gente não usa. Normalmente a gente usa ele mais para proteções sensíveis, mais para neutro. Mas a gente vai utilizar mais 5 amperes na sua grande maioria das vezes. Ou seja, o secundário já está fixo. Então, a gente vai mudar o primário. Então, 150 para 5, ou seja, 150 dividido por 5, RTC é 30. 150 por 5, RTC 30. A relação de transformação desse TC. Então, a relação é 30. Se estiver circulando no meu sistema uma corrente primária, imagina que está circulando no meu sistema 20 amperes.
vou facilitar para vocês aqui, tá? 30 amperes. Qual que é a corrente que vai estar circulando no secundário? Responde para mim e eu vou responder umas perguntas aqui, ó. O Suélio de Alencar perguntou, engenheiro Wilton, se meu estudo mostrar um TC de 300 para 5, ou seja, você calculou 300 para 5, né? Mas o meu cliente já tem um TC de 250 para 5 ou um 350 para 5. Eu posso adequar o estudo ou só posso usar a regra do ICC assimétrico 20? Olha só, eu já acabei de falar que essa regra do 20, ela é uma regra errada. Ela é uma regra que te dá uma ordem de grandeza, ok? Ela não determina se o seu TC vai saturar ou não. E eu vou te mostrar aqui que o TC pode saturar para um fator de menor de 20 vezes. Por isso que essa regra do 20 vezes é uma regra que ela é uma aproximação. Para você calcular mesmo para ver se o TC vai saturar ou não, você tem de calcular a tensão de saturação, que é o que eu estou te ensinando aqui agora com essa planilha. Agora, imagine que você calculou um 300 para 5, o cliente tem 250, usa o 250 para 5 no seu estudo. Tenta reaproveitar aquilo que ele já tem ali hoje para você fazer sua proteção. Agora, se aquele TC de maneira nenhuma, se ele estiver saturando, se ele não estiver dando sensibilidade, aí você troca ele. Mário, exatamente, esse 10K fixo aí, RGE, que é CPFL, né? Electro, ela manda usar o 10K fixo. Então, gente, ó, 1 ampere secundário. Por quê? A corrente secundária, aqui, ó, essa aqui é a continha, ó. Qual que é a nossa equação que a gente tem? O nosso RTC é 30. A corrente que está passando no primário, que é o ITCP primário, é 30. Qual que é a corrente, no caso aqui, seria o I secundário. Joga para lá, 30 por 30 dá 1. Então, a corrente secundária é 1 amperes. 1 amperes. É 1 ampere. Então, o TC, ele divide por RTC toda a corrente, ou seja, ele reduz ela em 30 vezes. Nesse caso, se eu colocar um TC 200 para 5, o RTC está 40, ele vai reduzir a corrente em 40 vezes para o secundário. Ou seja, o RTC é o fator de redução da corrente. Pô, ficou legal agora, né? Ficou mais simples de entender. Quantas vezes ele vai diminuir essa corrente do primário, ok? Então, nós, enquanto projetistas, o que a gente tem que fazer? Nós temos que determinar as características do TC. Quais são as características do TC que nós temos que determinar? Relação de transformação, que é o quê? A corrente primária e a corrente secundária do TC, e as suas características elétricas. Segundo a nova norma, o TC agora ele é especificado pela relação de transformação, a sua potência, né, a sua exatidão e o seu fator de multiplicidade. O que é isso daqui? 25 é a potência, não precisa nem te falar. 10 é o erro admissível na transferência do secundário, do sinal do primário para o secundário. É a exatidão dele, ok? Ele vai transferir de maneira confiável com até 10%, ok? E o 20, o que acontece? É aquele 20 mágico que o pessoal tirou lá da cabeça da cartola lá. Se a corrente aqui atingir até 20 vezes a corrente nominal desse TC, ele não vai saturar. Então quer dizer que para esse TC aqui, se ele atingir uma corrente de 20 vezes a sua corrente nominal, qual que é a corrente nominal primária? 150 amperes. Ou seja, se a corrente que passar no primário for até 3.000 amperes, esse TC não vai saturar. Agora eu pergunto para vocês, isso aqui é uma verdade absoluta? É se a gente utilizar o conceito completo. Completo que está na norma. Qual que é o conceito completo? Se no seu secundário estiver conectada a carga nominal. O que é a carga nominal? 25 VA. Ele vai segurar. Eu vou deixar o vídeo uma semana aqui, tá, galera? Essa live de hoje. Ele vai saturar para 20 vezes a corrente. Vai saturar para 20 vezes a corrente. Acima de 20 vezes da corrente, ele vai começar a saturar, tem uma saturação parcial, até ter valores de saturação total, né? Se no seu secundário estiver conectada a carga nominal. Se tiver conectado 10 VA, vamos falar 12,5 VA, ele vai saturar com 20 vezes? Não, ele vai saturar com 40 vezes. Eu posso chegar a 40 vezes e eu truco em cima, eu boto o meu na reta. Se você conectar 12,5 VA, ele vai aguentar 40 vezes. Por quê? Eu estou com a metade da carga conectada nele. Eu estou com a metade da carga conectada. Ele aguenta 25, eu estou com 12,5 VA. Então, ele vai aguentar o dobro.
da corrente nominal dele. Por quê? Eu estou olhando tensão. Eu estou calculando tensão. Então, o que acontece? Por isso que a gente tem que calcular tudo. No final é chegar na tensão. Só que é o seguinte, nós temos que calcular a tensão para determinada corrente de curto. Ó, a maior corrente de curto que está circulando no meu TC é essa, ok? Se essa corrente está circulando no meu TC, a maior corrente... Por que a maior corrente que vai circular no meu TC vai ser essa? É o curto que eu calculei. Eu calculei o curto, então essa vai ser a maior. Então, a maior corrente que vai circular no meu secundário, para um TC de 150 para 5, vai ser 50 amperes? É isso mesmo. Vai ser 50 amperes aqui a corrente que vai circular aqui máxima, ok? No secundário do TC, beleza? E para eu saber a tensão, o que eu faço? Eu pego os 50 amperes e multiplico pela impedância do cabo, a impedância do cabo, a impedância do TC e a impedância do relé. E aí eu vou saber a tensão. Depois que eu calculei a tensão, qual tensão? A tensão que vai aparecer no S1, S2, ou seja, no secundário do meu TC, quando eu tiver a pior corrente de curto-circuito, diante da carga que está conectada real no meu sistema. Por que a carga real? Eu tenho que saber qual que é a distância do TC, o cabo que está conectado no meu TC até o meu relé, eu tenho que saber essa distância. Porque aqui, ó, se eu altero a distância do cabo, eu altero a impedância desse cabo que está conectado no meu TC. Se o cabo é mais longo, naturalmente a impedância vai ser mais longa e naturalmente a tensão vai dando maior. Então, é uma boa prática eu deixar sempre o TC o mais perto possível do relé. Qual que é o mais perto que ele pode ficar? Um disjuntor on-board, por exemplo, ok?